Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à aula passada. Na aula passada, nós começamos a discutir os grafos eulerianos e hamiltonianos. Vimos que os grafos eulerianos eles surgiram na tentativa, então, de responder ao problema das pontes de Königsberg. Só lembrando, esse problema foi posto por Euler em 1736 e consistia em determinar se era possível ou não realizar um passeio por essa cidade, aqui representada nessa figura, né? Terminando e começando no mesmo lugar, cruzando cada ponte uma única vez. Para responder a essa questão, né, nós representamos então essa cidade, as pontes e as ilhas através de um grafo e nós vimos que para que a resposta para a questão fosse positiva, era necessário que o grau de cada vértice ele tivesse que ser par, porque nesse caso nós conseguiríamos chegar à cidade e sair da cidade. Ou seja, sempre a chegada e a saída por aresta diferente faria com que uh, o vértice de cada, o grau de cada vértice fosse um valor par, né? E nesse caso em particular de Königsberg, nós vimos que nós tínhamos vértices de grau ímpar. Então, a resposta para a pergunta inicial não era possível. Então, aí nós vimos o teorema para multigrafos eulerianos, né, onde o multigrafo conexo euleriano se todos os vértices tiverem grau par. Okay? Nós vimos também o teorema associado aos multigrafos semi-eulerianos, onde nesse caso apenas dois vértices teriam que ter grau ímpar e os demais grau par. E nós vimos também dois exemplos, né, onde nós tínhamos grafos semi-eulerianos e eulerianos, que foi esse caso aqui, né? E nós vimos, por exemplo, como então calcular um circuito, tá, euleriano. Então, aqui nesse caso do grafo semi-euleriano, nós tínhamos que obrigatoriamente começar o circuito a partir de um dos vértices de grau ímpar e a partir daí visitar as arestas, né? Então, esse aqui é um pequeno exemplo de circuito euleriano. E nesse caso, como o circuito semi-euleriano, nesse caso, ou trilha euleriana, né? Nesse caso, o início ia ser em um vértice de grau ímpar e o final dessa trilha seria no outro vértice de grau ímpar. Ok? Nós temos também esses conceitos aplicados a multigrafos direcionados. Então, nesse caso, o que nós teríamos que prestar atenção, né, seria na orientação dos arcos. Como sempre, quando nós estivermos trabalhando com multigrafos direcionados, nós temos que olhar para a orientação dos arcos. Tá? E o teorema associado a multigrafos direcionados, que são eulerianos, é o seguinte, né? Esse multigrafo, ele vai ser euleriano se, para qualquer vértice, o grau então de saída ter que ser igual ao grau de entrada, ok? Então, notem que o fato de grau de saída ter que ser igual ao grau de entrada nos diz o seguinte, que a partir do momento que tu entras através de um arco, tá? Que tem como destino um determinado vértice, tu tens que ter um outro arco que tem como ponto de início esse vértice. Ou seja, para cada entrada tu precisa ter uma saída. Da mesma forma como tu tinhas anteriormente nos grafos eulerianos, né? Então, nos grafos eulerianos, o vértice tinha que ser par. O grau do vértice tinha que ser par. Então, significa que tu tinha que chegar por uma aresta e sair daquele vértice por outra aresta. Que é basicamente isso. Tu tens que entrar no vértice por um arco e sair do vértice por outro arco. Ok? Então, notem que os conceitos são muito parecidos. Tá? Não tem muita diferença em termos de conceitos.
Em termos de um pseudografo direcionado a Leriano, como exemplo, nós temos o grafo de Bruidin. Eu não sei sinceramente se a pronúncia é essa, né? Porém, essa é uma tentativa de pronunciar o nome desse dígrafo. Então, aqui nós temos, observem, que o grau de entrada e o grau de saída de cada vértice é um valor par, né? Ou seja, aqui nós temos dois arcos que iniciam nesse vértice, e dois arcos que, que terminam no vértice, tá certo? Mesmo o caso dos vértices que possuem ciclos. Nós vamos notar que nós temos então um arco que começa e termina, ou seja, ele tem um arco de saída e um arco de entrada que é o próprio arco. Perfeito? Esse tipo de grafo ele tem uma característica bem interessante. A construção dele é uma construção interessante. Notem que cada vértice está associado a uma sequência, tá? Binária. Então, nesse caso, como nós temos uma sequência de tamanho 3, isso significa que a quantidade máxima de sequências de tamanho 3, que são binárias, que nós podemos formar, vai ser igual a 8. Né? Então, se eu tenho uma sequência de tamanho 3, cada elemento dessa sequência tem duas possibilidades, 0, 1. Tá? Então, nós temos 8 possibilidades de sequência. E agora, se nós olharmos para esse dígrafo, nós vamos notar que esse dígrafo ele possui 8 vértices. Né? Então, notem o seguinte. Nós temos aqui 8 vértices, cada vértice associado a uma dada sequência. E aí, a montagem desse grafo é uma montagem bem interessante, porque nós vamos pegar sequências e vamos analisar os n-1 últimos elementos com os n-1 primeiros elementos de vértices. Então, se eu tiver, por exemplo, dois vértices, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse vértice aqui, o vértice 1, 0, 0. Então, eu tenho, quer dizer, 1, 1, 0. Ok? Para saber quais são os arcos que partem desse vértice, eu tenho que analisar os n-1 últimos elementos. No caso aqui desses n-1 últimos elementos, são os dois últimos elementos, porque a sequência tem tamanho 3. Se a sequência tivesse, por exemplo, tamanho 5, eu ia ter que analisar os 4 últimos elementos. Perfeito? Então, nesse caso, esses dois últimos elementos aqui, eles me dizem quais são os vértices, tá? Onde eu vou ter que ter arcos que começam nesse vértice e terminam no vértice destino. Ou seja, a partir desse vértice, eu sei que eu vou conectar dois outros vértices que começam em 1, 0. Então, eu vou ter arco desse vértice para outros vértices que começam com 0. E eu sei que, por exemplo, existe a sequência, existem todas as sequências possíveis com 3 elementos, né? Então eu sei que vai existir um vértice com o seguinte rótulo: 1, 0, 0 e 1, 0, 1. Então, se nós olharmos aqui no nosso grafo, nós vamos ver, olha só, o vértice 1, 0, 1 e o vértice 1, 0, 0. Então, se eu pegar, por exemplo, esse vértice 0, 0, 1, eu sei que vão existir arcos partindo desse vértice para os vértices 0, 1, 1 e 0, 1, 0. Olha só. Note que esses arcos eles vão ser rotulados. Então,
os rótulos, eles são baseados no último caractere, tá, do vértice destino. Por exemplo, aqui nesse caso, eu sei que existe um arco do 001 para o vértice 011. Esse rótulo aqui, ele é baseado, ele foi obtido a partir desse último elemento. Por exemplo, esse arco daqui para cá, esse rótulo foi obtido a partir desse último elemento. Ok? Então, nós temos aqui o grafo de Bruin. Nós sabemos, por exemplo, a construção dele é baseada nessas regrinhas. Tá? E notem que isso serve também para os laços. Né? Por exemplo, aqui. Esse vértice, ele vai estar conectado, ou seja, vai ter um arco partindo dele para os vértices que começam com 00, que por sinal são os vértices 000 e 001. Olha só. Aí agora, por exemplo, se eu quiser encontrar um caminho que vai de um vértice para outro vértice. Essa é a parte mais interessante. Por exemplo, imaginem só que eu estou neste vértice. Perfeito? E eu quero encontrar um caminho desse vértice para o vértice, por exemplo, 110. Pessoal, se eu quero ir deste vértice para o vértice que contém o caminho 110, o caminho ele já está expresso pelo rótulo do vértice. Basta eu seguir os arcos associados à sequência do vértice destino. Como o vértice destino é 110, basta seguir os arcos rotulados por 110. Olha só. 1, 1, 0. Então, o rótulo do vértice destino já define qual é o caminho que vai ter que ser seguido. Por exemplo, imagina só que eu queira ir do vértice 000 para o vértice 001, tá? Então, eu quero ir para esse vértice, ó, 001, ou seja, aqui. E eu estou aqui. Então, para o vértice 0101, eu vou ter que visitar os seguintes arcos. 0, vou voltar novamente para o 000, 0, 1. Ok? Esse tipo de grafo ele é utilizado para análise de sequências, tá? Sequência de genomas. Então, um gráfico bem interessante, na verdade, um dígrafo bem interessante, né? E ele contém um monte de informações, a maneira como ele é construído é interessante, a forma como tu consegues ir de um vértice para o outro nesse dígrafo é muito interessante, né? Na verdade, eu acho esse dígrafo sensacional, né? Por essas propriedades, por essas características. O interessante é que ele é euleriano, tá certo? Então, a partir de um dado vértice, eu consigo visitar todos os arcos, tá, desse dígrafo e voltar ao vértice de destino. Então, basta que você experimente, né? Você vai notar que você consegue fazer esse circuito direcionado, né? Notem que nós focamos nossa atenção em, em tentar calcular um circuito, tá certo? E nesse circuito nós tínhamos que garantir que todas as arestas ou arcos, eles tivessem que ser visitados apenas uma única vez, tá certo? Ou seja, os vértices poderiam ser visitados mais de uma vez, sem problema algum, como nós vimos, né? Nesse caso aqui, nós vimos exatamente isso. Por exemplo, nesse grafo euleriano,
nós tínhamos aqui o seguinte circuito, né? Olha só, esse vértice, a partir desse vértice eu pegava essa aresta, vinha para cá, ou seja, eu estou visitando novamente esse vértice inicial, vinha para cá, tá certo? Opa, tem que... Eu, eu fiz uma visita que não estava 100% correta nesse momento, né? Porém, ela é válida porque a gente pode, por exemplo, quebrar um circuito euleriano em múltiplos circuitos e depois uni-los, tá? Mas vamos pegar um que funcione, ó, corretamente de uma única vez, ó. Nota então que esse vértice aqui foi visitado duas vezes e assim por diante, né? Se nós, porventura, colocarmos as restrições ao invés das arestas, focarmos nos vértices, ou seja, nós temos que encontrar um ciclo, tá, que visite cada vértice apenas uma única vez. Então, nosso problema ele vai ser movido para um problema em encontrar o que nós chamamos de ciclo hamiltoniano, tá? Ou seja, nós queremos então encontrar um ciclo, ok? Ou seja, um caminho fechado, tá? Que passe por todos os vértices do teu grafo e onde cada vértice seja visitado apenas uma única vez, tá? Ou seja, agora, pessoal, o nosso problema é um problema chamado problema do ciclo hamiltoniano, tá? Antigamente nós tínhamos o problema do circuito euleriano, onde no circuito euleriano nós focávamos nas arestas, aqui nós vamos focar nos vértices. Nota que o fato de eu mover das arestas para os vértices não faz com que o meu problema se torne mais fácil, mas por incrível que pareça, se torna muito mais difícil. O problema do ciclo hamiltoniano, ele é um problema que está na classe dos problemas NP completos, ou seja, onde uma solução eficiente ela não é conhecida, tá? Na verdade, especula-se que não existe uma solução eficiente. Se a gente for tentar fazer um algoritmo, tá, para analisar a complexidade desse problema, para tentar fazer essas checagens, por exemplo, dos possíveis ciclos, nós vamos notar que a quantidade possível de testes vai ser, por exemplo, no método de força bruta, vai ser algo fatorial, né? Porque se eu pegar qualquer grafo, imagina só, um grafo como este aqui, ok? Contendo, nesse caso aqui, 5 vértices. Se eu quero verificar se esse grafo contém um ciclo hamiltoniano, eu vou ter que verificar os ciclos possíveis, né? E a gente sabe que os ciclos ele pode ser representado apenas pelos vértices do ciclo, né? Como o ciclo ele é hamiltoniano, esse ciclo ele vai ter que conter todos os vértices do teu grafo. Então, como tu tens 5 vértices, tu vai ter que ter, por exemplo, ciclos de tamanho 5. Se eu quero verificar se o grafo ele é um grafo hamiltoniano, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar em todos os ciclos possíveis de tamanho 5. De quantas maneiras nós podemos, então, distribuir esses 5 vértices ao longo de ou essas 5 letras, né, ao longo de um círculo? Eu não sei se vocês se lembram, mas nós vimos na aula de análise combinatória as permutações circulares, né? Ou seja, queremos distribuir objetos ao longo de um círculo. Como eu tenho 5 objetos, tá? A quantidade possível de permutações vai ser quanto? 5 fatorial dividido por 5, ou seja, 4 fatorial. Se de repente o teu grafo tivesse n vértices, seria n menos 1 fatorial. Tá? Observe que se eu tivesse 6 vértices, tá? Com 6 vértices, pessoal, eu teria
6 fatorial dividido por 6, ou seja, 5 fatorial possibilidades de sequência. 5 fatorial vai dar 120, ou seja, essa seria a quantidade máxima de testes que o nosso algoritmo teria que resolver, que ele teria que checar, ou seja, a quantidade de testes, né, a quantidade de ciclos possíveis, ou seja, 120. Agora, vamos imaginar, por exemplo, que esse grafo ele seja representado, então, por uma matriz de adjacência, tá? Aqui, ó, eu tenho uma matriz, essa matriz ela tem as minhas entradas A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Por exemplo, aqui, para esse gráfico aqui em particular, não, vamos pegar a matriz para o nosso grafo ali com 6 vértices, certo? Vamos pegar uma matriz de adjacência para um gráfico com 6 vértices. Pessoal, para eu verificar, tá, se um gráfico com 6 vértices ele é um grafo euleriano, o que eu tenho que fazer? Eu tenho apenas que verificar o grau, tá, de cada um dos vértices. Pessoal, o grau de cada um dos vértices vai estar representado pela tua matriz de adjacência. Tá? Basta a gente olhar, por exemplo, cada coluna aqui da tua matriz e somar as entradas de cada uma das colunas. Porque cada uma das colunas vai te indicar a quantidade de arestas de um vértice em relação aos demais vértices, tá, do teu grafo. Por exemplo, aqui, né? Quantas arestas, tá, tem como extremidade A e tem como extremidade os outros vértices A, B, C, D, E, F. Então, se eu pegar cada coluna e somar as suas entradas, eu consigo saber o grau daquele vértice. Perfeito? Então, como eu tenho uma matriz que é quadrada, tá? Essa matriz quadrada aqui, ela tem, para o meu gráfico com 6 vértices, né? Ela tem 6 colunas por 6 linhas. Varrer essa matriz quadrada vai ser, eu vou realizar uma quantidade de checagens, né? Ou de operações, por exemplo, que vai ser algo que, proporcional à quantidade de elementos dessa matriz. Como ela tem 6 colunas com 6 linhas, a quantidade de entrada vai ser igual a 6 vezes 6. Tá certo? Ou seja, a quantidade de elementos dessa matriz. Porque se eu quero fazer essa checagem dos graus, eu tenho que verificar cada uma das entradas. Tá? Se eu quero, por exemplo, pegar uma coluna e somar suas, pegar uma coluna de um vértice, tá? E calcular o grau daquele vértice, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter então que olhar para as linhas associadas àquela coluna. Se o meu grafo tivesse 7 vértices, eu teria uma matriz 7 por 7, ou seja, com 7 vezes 7 elementos. Tá? Então, a quantidade de vértices vai definir a quantidade de elementos da tua matriz que vão ser varridos. Então, se eu tenho um grafo com n vértices, a quantidade de elementos que eu vou ter que varrer vai ser n vezes n, ou seja, n ao quadrado. Tá? Nota que no ciclo hamiltoniano eu tenho que fazer checagens, consequências, que são, uh, que são dependentes da quantidade de vértices que eu tenho. E eu sei que, por exemplo, se eu tiver n vértices, a quantidade possível de sequências, tá, que devem ser testadas, que podem corresponder a ciclos hamiltonianos, vai ser igual a n fatorial dividido por n, ou seja, n menos 1 fatorial. Então já dá para perceber o seguinte, ó, que se eu tenho n vértices, essa aqui vai ser a quantidade, vai corresponder à quantidade de ciclos que eu devo testar. Se eu tenho n vértices, essa aqui vai corresponder à quantidade, tá certo, de checagens que eu tenho que realizar para verificar se o grafo possui um circuito euleriano ou não. Então notem que a quantidade de testes, a quantidade de checagens que eu vou ter que realizar para os ciclos hamiltonianos
é muito maior do que para os circuitos eulerianos. É muito maior. E essa quantidade ela cresce muito grande. Muito, né? Porque de um lado eu tenho uma função que é fatorial, como a gente pode perceber, e do outro eu tenho uma função que ela é quadrática. Então, por exemplo, aqui, né, para 6 vértices, a quantidade possíveis de ciclos que eu posso ter vai ser 120. Se eu tiver 7 vértices, tá, seria 720. Enquanto que aqui na minha função quadrática, se eu tiver 7 vértices, seria 7 vezes 7, 49. 6 vértices, 36. Agora vamos considerar que o teu grafo ele tenha, por exemplo, 100 elementos. De um lado eu vou ter 99 fatorial e do outro eu vou ter 100 ao quadrado. Perfeito? Então, esse aqui é um exemplo de um grafo, tá, euleriano. E por sinal, ele foi a base de um jogo chamado Dodecaedro do Viajante, que foi concebido, então, por, por Sir Hamilton. E ele foi a pessoa que estudou pela primeira vez os grafos hamiltonianos. Então, notem que aqui, né, nós temos então um ciclo hamiltoniano. Cada vértice ele está sendo visitado apenas uma única vez. Tá? Notem que esse grafo ele não é euleriano, porque nós temos a presença de vértices, né, de grau ímpar. Ele tampouco é semi-euleriano. Então, o fato do grafo ser euleriano ou não, não implica que ele seja hamiltoniano ou não. Tá? Esse é um ponto que deve ser deixado bem claro. Esse problema ele está intimamente relacionado ao problema do caixeiro viajante. Considere, por exemplo, que aqui nós tenhamos cidades nesses vértices. E aí nós temos arestas que representam, por exemplo, estradas ou ruas que te levam de uma cidade a outra. No problema do caixeiro viajante, o que nós queremos é esse ciclo tá, que passa por todas as cidades, mas o de menor comprimento. Então já dá para perceber que o problema do caixeiro viajante é um problema muito mais difícil do que o problema dos ciclos hamiltonianos. Porque o problema dos ciclos hamiltonianos é apenas verificar se o grafo possui ou não um ciclo. E era isso. Do caixeiro viajante é calcular o menor dentre os ciclos possíveis. Ou seja, tu vai ter que verificar todos os possíveis ciclos hamiltonianos e escolher o menor. Tá? Então, a análise de teoria dos grafos ela é fundamental para uma série de problemas, como esse problema que eu havia comentado com vocês. Pelo seguinte motivo. Muitas vezes tu tens, por exemplo, aplicações no mundo real, onde essas aplicações elas estão ancoradas em problemas teóricos que já foram bem estudados. Como eu havia comentado aqui, o problema do caixeiro viajante. De repente, tu está numa empresa onde nessa tua empresa é solicitado para você que você crie um algoritmo eficiente de roteamento. E aí você pode, por exemplo, chegar a um certo ponto que tu não vai encontrar a melhor solução. Não uma melhor solução em um tempo viável. E tu pode, por exemplo, ser questionado, né, sobre a tua competência. Tu não está encontrando a melhor solução por quê? Porque tu não és um bom programador? Se tu sabes o problema teórico associado, tu vai dizer o seguinte, que a melhor solução ela não pode ser encontrada. Tá? Não em tempo hábil, ok? E isso é um ponto importante que a gente deve considerar quando tu estuda a teoria dos grafos. Porque tu tens provas matemáticas que dizem isso. E se tu não consegue encontrar a melhor solução, o que que tu tens? E se tu sabes que isso não é possível, então tu vai buscar uma solução que seja mais eficiente, tá? Mas não a melhor possível, tá certo? Então, aqui nesse problema, nós temos um problema que ele já é um problema bem mais difícil, tá? Do que o problema do caixeiro viajante, bem mais difícil que o problema do ciclo hamiltoniano.
E esse problema ele está associado a um problema de uma classe chamada NP-hard, NP difícil, tá? Já não é mais um problema de decisão, simplesmente responder sim ou não, existe ou não, mas sim, dentro dos que existem, qual é o menor, tá certo? E se existe, né? Se existem ciclos dos que existem, qual deles é o menor, tá certo? De forma similar ao que nós tínhamos para grafos eulerianos, então nós temos aqui para para grafos hamiltonianos, tá? Para essa área, né? Por exemplo, eu posso dizer que um grafo ele é semi-hamiltoniano. Um grafo ele vai ser semi-hamiltoniano se eu tiver caminhos de espalhamento. Não sei se vocês se lembram, uh, que nós já tínhamos comentado na aula passada, retrasada, que eu poderia ter caminhos, tá? Onde esses caminhos eles possuíam todos os vértices do teu grafo, ou todos os vértices do teu dígrafo. Quando tu tens esse tipo de caminho, tá? Onde todos os vértices estão presentes, nós temos então caminhos de espalhamento. Então, um multigrafo ele vai ser semi-newtoniano se eu tiver caminhos de espalhamento. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um caminho de espalhamento, onde esse caminho, ele, por exemplo, começa no vértice U ou começa no vértice V e vai até o vértice U ou até o vértice V, né? Então, aqui nós temos um exemplo marcado, então, aqui nessas arestas vermelhas, né? Então, aqui nós temos um caminho de espalhamento, que é um caminho newtoniano, e como esse caminho ele não é um caminho fechado, ou seja, não é um ciclo, então esse grafo é chamado de grafo semi-newtoniano. Um outro ponto interessante desta área é que, diferente dos grafos eulerianos, né, onde a gente consegue ver regras bem claras para verificar se um grafo é hamiltoniano, desculpa, euleriano ou não, no caso de grafos hamiltonianos, nós não temos regras, condições gerais, né, que possam dizer assim, ó, se um determinado grafo genérico obedecer a essas e essas condições, então ele vai ser hamiltoniano ou não. Nós temos estudos bem específicos, alguns teoremas bem desenvolvidos, tá? Eu não vou apresentar a prova dos teoremas, eu vou apenas comentar rapidamente dois, mas existem outros, tá certo? Que dizem, por exemplo, o seguinte, né? Que se eu tenho um grafo composto por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Aqui. E eu tenho, por exemplo, nesse conjunto de vértices, um conjunto de vértices com mais de 3 vértices. E se o menor grau do vértice for metade do número de vértices, for maior do que metade do número de vértices, então esse grafo ele é um grafo hamiltoniano. Então aqui, se você der uma olhadinha no livro do West, você vai encontrar a prova, tá? Você pode tentar fazer essa demonstração, certamente. Pega inspirações do livro do Harari, do West, por exemplo, e você consegue resolver a prova por esse teorema, né? Mas nota que esse caso é um caso bem específico, né? Onde para cá, para nós garantirmos que o grafo é hamiltoniano, nós temos que observar que o grau mínimo, tá, desse grafo ele tem que ser maior ou igual a metade do número de vértices. Notem que esse teorema aqui ele não se aplica a esse grafo. Porque a quantidade de vértices que nós temos aqui vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 20 vértices. E nesse caso aqui, para esses 20 vértices, a, a metade de vértices, a metade do número de vértices vai ser igual a 10, né? E o grau de cada vértice é igual a 3. E a gente sabe que por esse grafo, para um grafo, se é hamiltoniano, o delta mínimo
como delta minúsculo, né, desse grafo tem que ser maior ou igual à metade do número de vértices. E no caso ali, o menor grau é 3. E aqui, para esse teorema ser aplicado, tá? Ou seja, para que ele seja verdadeiro, né? Aqui o menor grau tem que ser, no caso com 10 vértices, tem que ser, o menor grau tem que ser igual a 10. Um outro teorema também interessante, tá? É que se eu tiver, por exemplo, um grafo com uma quantidade de vértices maior ou igual a 3, ele vai ser hamiltoniano se eu pegar qualquer par de vértices, tá? E eu fizer o seguinte, ó, se eu somar o grau desses vértices, a soma desses graus tem que ser maior ou igual ao número de vértices. Nota que esses dois teoremas são teoremas bem específicos, não são teoremas gerais. Porém, se tu tiveres grafos que se encaixam nessas condições, tu pode dizer que o grafo ele é um grafo newtoniano. Ok, pessoal? Agora vamos passar para um outro assunto chamado isomorfismo e automorfismos. O isomorfismo, como o próprio nome está dizendo, significa mesma forma, né? O que nós temos que verificar é o seguinte, ó. Será que se eu tenho dois grafos, tá? Imaginem dois grafos quaisquer, onde esses grafos eles possuem rótulos diferentes. Por exemplo, um é rotulado tá, com letras, o outro é rotulado com números. Um tem um desenho que é diferente do outro. A questão é, será que eles têm a mesma estrutura? Ou seja, ele tem o mesmo número de vértices e a mesma relação entre esses vértices? O, o, esse verificar, tá, se eles têm a mesma estrutura, é importante porque se eles possuírem as mesmas estruturas, se eles possuírem a mesma estrutura, ou seja, as mesmas relações entre os vértices, significam que esses grafos eles são o mesmo, eles são equivalentes, tá? E significa que eles possuem as mesmas propriedades. E nesse caso, para que a gente faça essa verificação, tá, é necessário então que a gente encontre uma função que realize o mapeamento dos vértices de um grafo para os vértices do outro grafo. Tá? Então, aqui, essa função, ela faz esse mapeamento do conjunto de vértices do grafo G1 para o conjunto de vértices do grafo G2, de forma que cada aresta, tá, presente no conjunto de arestas do grafo G1, ela consiga ser mapeada por uma aresta, tá, no grafo G2. Ou seja, essa função ela faz esse mapeamento. Então, nesse caso, se eu encontro essa função, nota que essa função ela tem que ser uma função injetora, tá certo? Ou seja, tem que ser injetora e sobrejetora. Eu então digo que esses grafos têm as mesmas propriedades. Nós podemos ver, por exemplo, um exemplo bem simples, mas bem simples mesmo, seria, imagina esse grafo aqui, e esse grafo aqui. Nota que é um exemplo bem simples, tá? Então, esses grafos, eles são isomorfos? Dá para ver que sim, né? É bem fácil nós vermos. Então, mas se eu quero provar que eles são isomorfos, é necessário que eu encontre uma função f. E essa função f, ela vai ter que fazer o seguinte, ó. Ela vai ter que mapear os vértices, tá? Do primeiro grafo, do grafo G1, para os grafos G2. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, os vértices A, B, C e vou mapear para quais vértices? Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte mapeamento. Eu vou mapear o vértice A para o vértice 2, o vértice B para o vértice 1, o vértice C para o vértice 3.
Perfeito? Posso fazer esse mapeamento. Nota que eu sei qual é o mapeamento correto, porém o teu computador ele não sabe, se tu quiseres fazer um teste de isomorfismo. E aí tu vai ter que propor um mapeamento. Tá? Imagina que ele tenha proposto esse mapeamento para esse grafo. Aí, nesse caso, nós vamos observar o seguinte. Ó. A aresta no primeiro grafo, aresta AB, ela vai ser mapeada para qual aresta? A aresta correspondente G2 tem que ser a aresta 2, 1. Ou seja, existe a aresta correspondente. Uma aresta correspondente em G2 da aresta AB que está em G1. Aresta BC. Tá? Ela tem que ter uma aresta correspondente G2, que seria a aresta 1, 3. Tá certo? Existe a aresta 1, 3, G2? Não existe a aresta 1, 3, G2. Então, significa que esse mapeamento que eu fiz é um mapeamento que não prova isomorfismo entre os dois grafos. Porém, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte mapeamento, né? E agora, eu consigo observar que a aresta 1, 2, a B, ela tem uma correspondente no grafo G2, que seria a aresta 1, 2. A aresta BC possui uma correspondente no grafo G2, que seria definida pela aresta 2, 3. Ó. Tá? Então, essa função de mapeamento, ela define o isomorfismo entre esses dois grafos. Aqui nós temos, olha só, dois grafos também. Observem que eles são bem diferentes, né, no seu desenho, e nós temos que verificar se eles são grafos isomorfos. Então, para verificar se eles são grafos isomorfos, nós temos que verificar, então, na verdade, nós temos que encontrar uma função que realize esse mapeamento. Tá? O isomorfismo de subgrafos é um problema que acha-se que ele está na classe NP completo, tá certo? Só que não se sabe, né? Então, esse problema é um problema também bem complicado, porque nota que eu vou ter que encontrar uma função, e essa função ela vai ter que ser injetora e sobrejetora. Então, eu vou ter que mapear cada vértice para um vértice, tá, de um outro grafo. Então, se eu tenho que realizar esse mapeamento, né, de quantos tipos de mapeamentos possíveis eu consigo realizar? Se eu tenho, por exemplo, um grafo com 5 vértices. Para um grafo com 3 vértices, olha só, como esse aqui, a quantidade de mapeamentos vai corresponder à quantidade de maneiras que nós conseguimos permutar esses 3 vértices aqui ó, de G2. Ou seja, nesse caso aqui, seria 3 fatorial. A quantidade de funções seria 3 fatorial. Né? Se eu tivesse, por exemplo, um grafo com 20 vértices, 20 fatorial. Ou seja, nota que a quantidade de funções ela é fatorial no número de vértices. Então, para esse caso, onde nós temos 6 vértices, a quantidade de funções vai ser 6 fatorial, ou seja, eu tenho 720 possibilidades, né, de realizar esse mapeamento. Então, aqui eu estou mostrando um possível mapeamento. Notem que encontrar esses mapeamentos não é uma tarefa fácil. Você pode, por exemplo, verificar o isomorfismo de grafos fazendo algumas checagens básicas, como por exemplo, esses grafos, ele possui o mesmo número de vértices? Se possuem, então já é um indicativo, né? Porque grafos isomorfos tem que ter a mesma estrutura, então tem que ter o mesmo número de vértices, e, consequentemente, o mesmo número de arestas. Tá certo? Mas notem que isso não é suficiente. Então, aqui eu posso, por exemplo, também fazer algumas outras análises tentando fazer casamentos como existe um vértice com grau 1. Então eu vou ter que casar esse vértice com outro vértice grau 1. Perfeito? Nesse caso aqui, eu já consigo observar naturalmente que esse vértice 5 vai ter que ser casado com o vértice D. Ó.
porque esses são os dois vértices de grau 1. Consequentemente, o vértice 0 vai ter que ser casado com o vértice E, tá? Porque ele é adjacente a D. Perfeito? E agora eu tenho os vértices 1 e 2, que vão ter que ser casados com os vértices B e C. De que maneira, né? Nesse caso aqui, o 1 e 2, o 1 e 4, desculpa, 1 e 4 foram casados com os vértices B e C dessa forma. E o 2 e 3 com os vértices A e F. Então, notem que agora eu consigo mapear cada aresta, tá, do meu grafo com os rótulos numéricos, né, para o outro grafo com os rótulos com as letras. Né? Por exemplo, aresta 0,5. De acordo com a nossa tabela, ela vai corresponder a aresta ED. Então, olha só. Aresta 0,4. De acordo com a nossa tabela, vai corresponder a aresta EC. Vamos ver. Aresta 0,1 vai corresponder a aresta EB. Aresta 1,4 vai corresponder a aresta BC. Aresta 1,2 vai corresponder a aresta BA. Aresta 4,3 vai corresponder a aresta CF. Aresta 2,3 vai corresponder a aresta AF. Aresta 2,4 vai corresponder a aresta AC. Aresta 1,3 vai corresponder a aresta BF. Aí a gente já tinha feito a aresta 2,3, né? Que é a AF. Então notem que eu realizei o mapeamento e nesse mapeamento cada aresta do primeiro grafo foi casada com a aresta do segundo grafo. Perfeito? Então, pessoal, eu posso usar também outro tipo de informações. Por exemplo, se eu sei que o grafo é um grafo euleriano, então o outro tem que ser euleriano. Se eu sei que, por exemplo, que o grafo ele é um grafo bipartido, vocês ainda não viram ainda grafos bipartidos, vocês vão ver nas próximas aulas. Mas se eu sei que o grafo é um grafo bipartido, tá, o outro grafo tem que ser um grafo bipartido. Se eu sei que é um grafo k-partido, o outro tem que ser um grafo k-partido. Tá? Se eu sei que o grafo ele possui cliques de tamanho 5, o outro tem que possuir cliques de tamanho 5. Se ele tem um caminho de espalhamento, o outro tem que ter um caminho de espalhamento e assim por diante. Perfeito? Então eu posso usar essas propriedades dos grafos para tentar orientar esse mapeamento entre essa descoberta, né, dessa função de mapeamento. Interessante é que essa função de isomorfismo ela define uma relação de equivalência. Então, por ela ser uma relação de equivalência, ela possui algumas propriedades. Por exemplo, propriedade reflexiva. Né? Tá? Então, se eu pego, por exemplo, uma permutação da identidade dos vértices do grafo G1, tá? Ela leva a um grafo G2 que é isomórfico a G1. Então, se eu pego um grafo G1 e simplesmente permuto os rótulos, tá? Desse grafo G1, eu sei que o grafo resultante ele vai ser isomórfico ao meu grafo G1. Tá? Basta a gente definir a nossa função de mapeamento. Propriedade simétrica. Vamos considerar que, por exemplo, nós tenhamos dois grafos, G1 e G2. Tá? E nós tenhamos uma função que define o isomorfismo. Essa função ela define o mapeamento dos vértices de G1, tá? Para os vértices de G2. Como essa função ela é uma função injetora
ou seja, é uma função objetora, né? Eu tenho a função inversa, tá? Onde essa função inversa, ela define o mapeamento inverso. E ela define o mapeamento dos vértices do grafo G2 para os vértices do grafo G1. Então, eu sei que, por exemplo, cada aresta do grafo G1 vai ter uma aresta correspondente no grafo G2, usando a função f. E cada aresta do grafo G2 vai ter uma correspondente, tá, no grafo G1, utilizando a função inversa. Ela também possui uma propriedade transitiva. Vamos considerar que existam, então, três grafos, tá certo? E existam duas funções, tá, que definem o isomorfismo entre os grafos G1 e G2, ou seja, essa função f que define o mapeamento dos vértices de G1 para os vértices de G2, e uma função h que define o mapeamento dos vértices de G2 para os vértices do grafo G3. Perfeito? Agora, pessoal, a gente vai observar o seguinte, né? Cada aresta do grafo G1 vai ter uma aresta correspondente no grafo G2, utilizando essa nossa função f. E vamos notar também que cada aresta do grafo G2 vai ter uma aresta correspondente no grafo G3. Tá certo? E aí nós podemos pensar no seguinte, ó, que se isso é possível, então nós sabemos que cada aresta no grafo G1, tá, ela vai ter uma aresta correspondente no grafo G3 utilizando, tá, as funções f e h da seguinte forma, né? Nós vamos ter que calcular a função h de f de cada um dos vértices da aresta para nós realizarmos esse mapeamento. Ou seja, essa composição de funções, tá, ela vai definir o isomorfismo, tá, de um grafo G1 para o grafo G2, de grafo G3. Né? Então, nesse caso, nós vamos conseguir garantir que esses grafos eles são isomórficos. Existem classes, tá, de grafos isomórficos. Uma das classes comumente conhecida é a classe chamada grafo de Petersen. Tá? Esses grafos têm também propriedades muito interessantes e eles são muito utilizados para contra-exemplos. Tá? Então existem vários problemas na área de teoria dos grafos e eles são usados por contra-exemplos, como contra-exemplos devido às suas propriedades. Então, esse grafo aqui, ele tem a seguinte característica. Né? Nesse caso, desse grafo de Petersen, nós vamos ter, então, o grafo associado a pares de números. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 2. Tá? E esses pares eles são extraídos a partir do conjunto formado pelos algarismos de 1 a 5. Então, esse grafo ele possui todos os possíveis pares. Tá? Como nós temos 5 algarismos, a quantidade de pares vai corresponder à combinação de 5, 2 a 2, ou seja, 10. Né? 10 possíveis pares. Então, nós temos 10 possíveis vértices. Então, nós temos aqui ó, o vértice 1, 2, o vértice 3, 4, o vértice 5, 1, o vértice 2, 3 e assim por diante. Agora, a construção desse grafo ele é bem interessante porque ele tem a seguinte construção. Ó. Dois vértices eles vão ser adjacentes se eles não compartilharem elementos desse conjunto de dois elementos. Por exemplo, o vértice 1, 2 ele está associado ao conjunto formado pelos algarismos 1 e 2. E o vértice 3, 4 está associado ao conjunto de algarismos 3, 4. Nota que esses conjuntos associados a esses vértices, se você calcular a interseção entre eles, vai ser vazio, não? Vai resultar no conjunto vazio. Então, devido a isso, devido a eles não compartilharem os algarismos, eles vão ser adjacentes no grafo. Olha só. 2, 4, 5, 1 é a mesma coisa.
3, 4, 5, 1, a mesma coisa, e assim por diante. Então, nós vamos ter que fazer esse teste para cada par, tá? E cada, cada par que resultar no conjunto vazio, eles vão ser adjacentes. Os vértices correspondentes àqueles pares vão ser adjacentes, então, no nosso grafo de Petersen. Ele tem algumas características muito interessantes, como, por exemplo, notem que esse grafo ele é composto por dois ciclos de tamanho 5, que, por sinal, estão aqui presentes, né, e destacados em preto e vermelho. Esses dois grafos, eles são grafos isomorfos, embora ele tenha o desenho diferente, né? Mas eles são grafos de Petersen. E ele também ele pode ser quebrado, né, em dois ciclos disjuntos de tamanho 5. E aqui já temos um possível mapeamento, tá, desses vértices. Porém, a gente pode ter outros mapeamentos possíveis, tá certo? Nós podemos, por exemplo, ter ou aplicar essa noção de isomorfismo para multigrafos direcionados, só que nesse caso nós temos que levar em consideração a orientação dos arcos. Isso é fundamental, tá? E nesse caso, nós vamos considerar que dois multigrafos direcionados, eles vão ser, então, isomorfos se nós temos uma função, tá, que realiza esse mapeamento dos vértices. Agora, ao invés de focar nossa atenção se existe uma aresta de um lado mapeada na aresta do outro, nós vamos olhar para a multiplicidade dos pares de vértices. Porque nós estamos considerando multigrafos, né, que é o caso mais geral. Tá? Então, nós temos que considerar o seguinte. Ó. Pega um par de vértices, AB, por exemplo. Quantos arcos começam em A e terminam em B? Tá? Essa quantidade de arcos no grafo G1 vai ter que ser igual à quantidade de arcos, tá, no grafo G2, que foi encontrada a partir da função de mapeamento f. Perfeito? Então, se eu tenho, por exemplo, esse multigrafo, eu tenho então que fazer o mapeamento, no caso aqui o mapeamento, né? Eu posso fazer o seguinte mapeamento. Ó. O vértice 3 ele vai ser mapeado para o vértice A, o 2 para o vértice B e o 1 para o vértice C. Então, a multiplicidade de arcos dos vértices 3 e 2, tá? Nessa ordem, né, desse par, vai ser igual a 2. Né? No grafo original, também é 2. Perfeito? E a multiplicidade de arcos de 2 de B para C vai ser 1. E de 2 para 1 também é 1. Nota que esses multigrafos direcionados eles não seriam isomorfos. Por exemplo, se eu tivesse simplesmente essa situação aqui. Ó. Imagina que eu tivesse esse arco. Aí, quando eu verificasse a multiplicidade, tá certo, dos arcos, a multiplicidade do par, 2, 1, nesse grafo eu teria 1, e aqui, correspondente, eu teria 0, porque não existem arcos partindo de B e atingindo C, certo? Um outro conceito também muito interessante é o conceito chamado de automorfismo, tá? Tá ligado ao isomorfismo, ou seja, dois grafos vão ser considerados automórficos, tá? Primeiro, se eles são isomórficos. Isso é um ponto muito importante. Porém, o automorfismo ele é um pouquinho diferente. No caso aqui,
eu vou dizer que um automorfismo de um grafo, ele vai corresponder, então, a uma permutação dos vértices desse grafo. Tá? E essa permutação a gente já viu pela propriedade simétrica, tá? Das classes de equivalência, né, de grafos, que se eu pego um grafo e permuto os vértices, o rótulo desses vértices, e essa permutação resulta num outro grafo, a gente sabe claramente que esse outro grafo resultante, tá? Ele é igual ao grafo anterior, só com os rótulos permutados. E esses dois grafos, eles são grafos isomórficos. Então, essa permutação desses rótulos de um grafo nos leva a um grafo isomórfico. Porém, a diferença do isomorfismo para o automorfismo está no que resulta nessa permutação. A gente sabe o seguinte, ó, que se a aresta VU estiver presente no conjunto de arestas do nosso grafo original, a aresta mapeada vai ter que estar presente no conjunto de arestas do grafo original. Ou seja, basicamente o que nós vamos ter é, quando eu permutar os rótulos, tá? O grafo vai permanecer o mesmo, exatamente o mesmo. Perfeito? Por exemplo, aqui, ó. Imagina só que eu tenho um grafo G e eu tenho, tá, os seguintes vértices. Agora, vamos fazer uma permutação desses rótulos, tá certo? Eu vou fazer a seguinte permutação, ó. Eu sei que esses grafos, eles são grafos isomórficos. É bem fácil nós vermos isso. Mas a questão é, será que G1 é um automorfismo de G? Vamos dar uma olhada, né? Pessoal, aresta 1, 2 de G1 está presente no conjunto de arestas de G? Está. A aresta 1, 13 está presente? Não está. O que nós temos é a aresta 2, 13. Agora, imagina só que nós tenhamos o seguinte. Ao invés dessa rotulação, tá? Nós tivéssemos feito uma permutação que nos levasse a essa distribuição de rótulos. Vamos lá novamente. 1, 2 ou 2, 1 né? Está presente no meu grafo original? Está. 2, 3 está presente? Também está. Notem que agora eu tenho dois grafos que são isomorfos, continuam sendo isomorfos, tá? E essa rotulação, ela me levou a um conjunto de arestas que é exatamente igual ao conjunto de arestas do meu grafo original. Se eu pegar as duas matrizes de adjacência, vamos observar que essas duas matrizes são exatamente iguais. Então, se as duas matrizes de adjacência elas são exatamente iguais, significa que eu tenho um exemplo, um caso de automorfismo. Vamos imaginar o seguinte, né? Nós temos um grafo, está representado por essa matriz de adjacência. Esse grafo aqui, ele é um grafo bem simples de ser desenhado. Então, nós temos esse caso, ó. Nós temos o vértice 1 que é adjacente ao vértice 2, o vértice 2 que é adjacente ao vértice 3, o vértice 3 que é adjacente ao vértice 4. Perfeito? E esse grafo, ele está associado a essa matriz de adjacência, tá? Agora, vamos permutar os vértices desse grafo. Ou seja, vamos fazer o seguinte, ó. Esse grafo, nós já vimos que ele é definido dessa forma. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou permutar, tá certo? Os vértices, os rótulos desses vértices, e eu vou dizer o seguinte, que o vértice 1 agora passa a ser o vértice 4, o vértice 2 passa a ser o vértice 3, tá? Então eu tenho essa situação.
Nota que a aresta 1, 2 está presente nos dois grafos, 2, 3 também, e o 3, 4 também. Então, essa matriz de adjacência que vocês estão vendo aqui, tá? Ela, depois que eu mudei os rótulos, ela se transformou nessa aqui. Porque eu só mudei os rótulos das colunas e das linhas. Porém, se eu pegar e reorganizar as linhas e as colunas, eu tenho exatamente a minha matriz de adjacência original. Ok? Agora, imagina só que se nós fizéssemos o seguinte, nós fizéssemos a permutação, tá, apenas de dois vértices. Nós permutássemos, por exemplo, apenas os vértices 4 e 1. A gente tem dois gráficos que são isomórficos, mas um não é um autoisomorfismo. Tá? Esse grafo aqui, ele não é um grafo automórfico desse. Porque a aresta 4, 2, ela não está presente no grafo original. Então, se nós pegarmos a, a matriz de adjacência desse nosso grafo aqui, onde nós fizemos a permuta do rótulo desses dois vértices, tá? E ao ordenarmos as linhas e as colunas, nós não vamos chegar a essa matriz de adjacência. Tá certo? Então, note que, embora os gráficos sejam isomórficos, nós não temos um caso de automorfismo. Ok, pessoal? Então, por exemplo, um outro exemplo bem interessante seria tu teres um grafo como um grafo estrela. Olha só. Tá? Se eu pego esse grafo aqui, nota que ele tem um vértice central, que é o vértice 1. Vértice 1 é adjacente a todos os outros vértices. Então, se eu pegar os outros vértices e mudar o rótulo dele, por exemplo, trocar o rótulo do vértice 2 com 3, o 4 com 5, ou do 5 por 2 e assim por diante, nós vamos observar que todos os casos são exemplos de automorfismos. Tá? Porque eu vou continuar fazendo com que o vértice 1 ele seja adjacente a todos os outros vértices do teu grafo. Porém, se nós mudarmos o vértice central, pegarmos o vértice 1 e trocarmos o rótulo dele para o rótulo 2, por exemplo, aí a coisa já muda de figura. Porque o vértice 2 ele é adjacente apenas ao vértice 1. E agora, se eu fizer essa mudança, tá, desse vértice 1, mudar o rótulo dele para o rótulo 2, eu já vou fazer com que o vértice 2 ele seja adjacente ao vértice 5, ao vértice 3, ao vértice 4. Tá? Ou seja, as arestas vão ser arestas que não existiam no grafo original. Então, essa troca de rótulos de 1 para 2 já não vai nos levar a exemplo de automorfismos. Mas notem que os gráficos continuam sendo isomórficos. Tá? A gente ainda consegue encontrar uma função que define o isomorfismo. Tudo bem, pessoal? Então, ficamos por hoje por aqui, tá? Voltamos então na próxima aula com novos conhecimentos na área de teoria dos grafos. Então, até mais. Muito obrigado.